Então, sempre que vocês estiverem se sentindo meio burros, incapazes na vida, eu quero fazer um exercício com vocês. Eu quero que vocês se lembrem desse cara aqui, que a gente vai falar sobre hoje. E eu já vou avisando que esse vídeo aqui vai deixar você puto. Não porque a história é sinistra e vai te dar raiva, mas vai deixar você puto por não ter descoberto sobre todo esse drama antes, porque é simplesmente bizarro e inacreditável. E o homem que a gente vai falar hoje é esse aqui, que tem mais nome pessoal na Wikipedia do que eu tenho nome em jogo online. É Nicholas Alaverdian, Nicholas Rossi, Arthur Knight. Se vocês pararem pra ler, vocês vão perceber que esse cara tem nome pra caramba. E aí você vê uma coisa dessa e você já começa a pensar, porra, por que alguém precisa ter tanto nome diferente assim? E aí você vai entender por que esse imbecil tem tanto nome diferente. Acontece que o Nicholas Alaverdian, também conhecido como Nicholas Rossi, era um político lá nos Estados Unidos e ele tava fazendo uma espécie de tumulto lá na política local, até que um dia, de uma hora pra outra, ele foi acusado de fraude e abuso sexual. E depois dessa primeira acusação foi que nem um efeito dominó. Várias outras pessoas vieram acusar ele de fraude e várias outras mulheres também vieram acusar ele de obrigar ele a fazer coisas que elas não queriam. Então o cara é um verme, mas um verme que teve uma das piores ideias que eu já vi. Que acontece que o Nicholas Rossi, no mesmo ano que ele foi acusado por fraude e abuso, ele só morreu. Ele foi sentenciado, ele ia se ferrar, só que de uma hora pra outra ele só morreu e desapareceu de uma hora pra outra. E foi assim por uns 2 anos, até 2021, quando começou o Covid. E aí, pra explicar como eu fiquei descobrindo sobre isso tudo, há uns 2 dias atrás eu tava fazendo porra nenhuma aqui na internet, procurando algum conteúdo, e eu achei esse documentário aqui, Dead Man Talking. E como eu tava sem nada pra fazer, eu acabei assistindo. Se esse merdinha não tivesse feito uns crimes tão odiáveis, essa história seria maravilhosa. Porque o que acontece? Em 2021 teve aquela onda de Covid, um monte de gente se ferrou, e lá no Reino Unido, do outro lado do Atlântico, esse cara aqui precisava de socorro com o Covid. E esse cara pega a esposa dele, senta numa cadeira de rodas e pede pra esposa dele levar ele no médico, porque ele tá com muita falta de ar, porque ele tá com Covid e ele tá com medo de morrer. Aí esse homem, conhecido como Arthur Knight, chegou lá no médico, fez os exames e de repente a polícia cerca o local dizendo que ele é o tal do Nicholas Rossi, fugitivo dos Estados Unidos. E eu não quero falar que, tipo assim, esse Arthur Knight foi condenado só porque ele era parecido com o Nicholas Rossi. Não, as impressões digitais dos dois eram iguais, as tatuagens dos dois eram iguais e até o rosto deles era parecido. Mas antes da gente ir pro vídeo em questão, eu gostaria de falar com você que tá desempregado, que passa o dia todo assistindo vídeo, assistindo shorts, e eu queria apresentar pra vocês o Criando Editores, do meu parceiro Lopes. Parceiro esse que já trampou com vários canais grandes do YouTube, canais de 4 milhões, 2 milhões, 5 milhões. Nesse curso você vai aprender tudo sobre edição, desde coisa básica quanto coisa complexa. E modéstia à parte, eu queria deixar essa avaliação aqui das pessoas que estão usando esse curso pra adquirir conhecimento, e talvez você ainda pense, porra, beleza, eu assisto vídeo, eu queria melhorar nisso, eu acho que eu posso ser um editor, mas eu nem saberia por onde começar. E fica tranquilo, porque além do curso te ensinar tudo dessa área, o Lopes também tem uma parceria com a Mafra Edições, então você vai aprender as coisas ali e você já vai estar meio que encaminhado para esse mercado de trabalho e ter que esperar meses para receber um dinheiro ou sentir ali como é trampar com isso. Enfim, o link vai estar aqui no primeiro comentário fixado, vocês já sabem, valeu! Mas o que acontece? Sim, o Nicholas Rossi fugiu pro Reino Unido por 2 anos, conseguiu uma esposa, conseguiu disfarçar lá e mudou o nome dele pra Arthur Knight. E eu não sei se você manja muito disso, mas ir pro Reino Unido e mudar o nome pra Arthur Knight é a mesma coisa que virar um fugitivo no Brasil e mudar o nome pra José Pelé da Silva. É o nome mais imbecil possível pra se escolher, parece que você pensou naquilo por 5 segundos. E aí que a história começa a desandar, porque é o seguinte, o Arthur Knight começou a insistir que ele não é o Nicholas Rossi, que ele não ia pros Estados Unidos porque ele não tinha nada a ver com isso. E isso começou a chamar a atenção da mídia, dos jornalistas, porque era uma história muito estranha. Scottish court has ruled that a man who goes by the name Arthur Knight is actually a Rhode Island man who faked his own death and is wanted on rape charges. Kate, Nicholas Alaverdian, also known as Nicholas Rossi, claimed to have been the victim of mistaken identity and insisted his name was Arthur Knight. A court in Scotland ruled that evidence showed that was not the truth. Então a coisa ficou feia pra ele, porque esse caso dele se tornou muito popular lá, porque ele começou algum movimento pra falar, tipo, não, eu sou um cidadão do Reino Unido, eu moro aqui, eu não tenho nada a ver com isso, estão tentando me incriminar por coisa que eu não tenho nada a ver. Só que com esse tumulto que ele fez, a mídia ficou mais em cima dele e cada vez mais tinha prova concreta de que ele era sim o Nicholas Rossi. 35-year-old Nicholas Alaverdian was arrested last year after checking himself into a Scotland hospital with COVID-19 symptoms. He has consistently denied that he's Alaverdian, who's also gone by the name Nicholas Rossi and other names. Então a polícia estava bem em cima dele, mas eu não sei como uma parte do público, uma parte das pessoas ali da cidade entraram nesse movimento para proteger o Arthur Knight, como se ele fosse mesmo inocente, sendo que vocês vão ver daqui pra frente que cada vez mais tem mais prova e é inegável que ele é sim o Nicholas. They were able to tell he was Alaverdian after matching the tattoos on his arm. I am ultimately satisfied
satisfied on the balance of probabilities by the evidence of fingerprint, photographic and tattoo evidence taken together, supported by the evidence of changes of name. E essa última parte que vocês ouviram é o juiz falando as coisas sobre extraditar o Nicholas, extraditar ele lá do Reino Unido pra levar ele pros Estados Unidos pra responder pelos crimes dele. Só que esse tal de Arthur Knight, ele não foi pros Estados Unidos, ele começou a ir pra um monte de programa de TV pra falar que ele era um inocente e convencer as pessoas de que ele não tem nada a ver com esse Nicholas Ross. E essas entrevistas foi puro cinema, vocês vão ver aqui. We were once a normal family, but thanks to the media, our lives have been interrupted. And we'd like privacy, and I would like to go back to being a normal husband. But I can't, because I can't breathe, I can't walk. People say that's an act. Let me try to stand up. Let me try to stand up. Exactly. E aí eu pergunto pra vocês como que eu posso acreditar que o Oscar é real se esse homem não tem nenhum? E esse foi o argumento dele inteiro. Tipo, não, como assim? Eu tô tentando levantar e eu não consigo, então é óbvio que eu tô doente e eu não tenho nada a ver com esse Nicholas Ross. E ele passou a entrevista inteira nessa. Tipo, as pessoas falam que é mentira, mas olha pra mim, eu não consigo me levantar. É inacreditável. Olhem atentamente essa cena aqui. Como que vocês podem achar que esse homem não está doente mesmo? O engraçado desse vídeo é que se vocês voltarem e prestarem atenção, ele não tem dificuldade nenhuma em se levantar, ele começa a ter dificuldade pra cair. What do you say to someone who believes that you are Nicholas Alaverdian? I am not, Andrea, I am not Nicholas Alaverdi, and I do not know how to make this clear. Como que um cara aceita ficar tão patético desse jeito? Esse cara cometeu fraude, ele abusou de alguém, e agora ele tá desse jeito aqui, sendo uma mistura de Bane do Batman com o Sr. Barriga. Isso é muito cartunesco, cara. É a mesma coisa que pegar um óculos que tem aqueles nariz falso e se disfarçar de alguém. Como que esse cara teve essa ideia e ele achou que executando essa ideia ia dar certo e ele ia sair como inocente? Como que um cara que pensa numa coisa dessas vive no mesmo mundo que eu? É incrível. What do you say to people who say these are crocodile tears? He's putting on a show. This is all an act. Oh, Andrea, no, that's a low blow. That's a right low blow. Eu não sei o que meu cérebro tem mais dificuldade de acreditar, que ele tá mesmo tentando fazer essa atuação, que ele tá mesmo achando que isso é uma boa ideia, ou que ele conseguiu convencer essa mulher aqui lá no Reino Unido, porque essa esposa que tá com ele, ela realmente acredita na inocência dele, não é alguém que tá ali só como um sidekick. Essa mulher realmente acha que o marido dela é um Arthur Knight inocente, e putz, eu acho que ela consegue ser mais imbecil do que ele pra cair numa história dessa. E depois dessa entrevista maravilhosa, que deixaria qualquer cinéfilo ereto, com essa quantidade linda de atuação, essa situação toda acabou ficando feia pra ele, porque foi a partir dessa entrevista que o caso viralizou de verdade. Ele virou um monte de notícia aqui, como vocês podem ver, já sendo chamado de Nicholas Ross, o cara que abusou de pessoas lá nos Estados Unidos, e a justiça veio com força pra cima dele, porque o cara é um pau no cu. E aí tem essa última entrevista aqui, antes dele ser finalmente extraditado pros Estados Unidos. Miranda, who claims she married her husband in Bristol 2 years ago, says she was there when Police Scotland arrested her husband in hospital as he recovered from COVID. I nearly died. And we are terrified. How can I be a flight risk if I can't even stand? E ele continuou nessa de, nossa, eu não consigo ficar em pé, como que eu vou pegar um avião? O Nicholas Ross, o Arthur Knight, sei lá, qualquer nome que ele tenha escolhido, não consegue fazer nada sem inventar um monte de desculpa. E logo depois dessa entrevista aqui, ele foi direto falar num programa pra TV, e nessa época a gente ainda tava sofrendo o finalzinho ali do Covid, então tipo assim, uma entrevista que ele deu ao vivo foi através da webcam, e vocês vão entender agora. Porque vocês lembram dessas tatuagens aqui? Tatuagens essas que foram usadas pra reconhecer que ele era sim o cara que tinha cometido os crimes? Então, no programa de TV, ao vivo, em tempo real, ele foi se defender disso. O âncora desse programa pediu pra ele mostrar as tatuagens, e aí quando ele começou a levantar a roupa do braço pra mostrar, ele falou que não ia levantar mais porque tava muito frio e ele não podia levantar mais que o cotovelo, já que ele tava doente. Ele não queria tirar o casaco pra mostrar a parte de cima, que é justamente onde as tatuagens ficavam. E o cara ainda falou que não pode levantar mais porque ele tá com imunidade baixa e tá com medo de morrer. E é incrível como, tipo assim, eu entendo que às vezes as pessoas inventam todas as desculpas do mundo, mas esse cara simplesmente inventa as piores desculpas do mundo e ele acha que vai ficar tudo bem. Porque prestem atenção, nessa notícia aqui, vocês não precisam ler tudo, mas eu vou resumir. Basicamente, ele falou que ele não tinha as tatuagens antes, que ele ficou em coma por causa do Covid, e enquanto ele tava em coma por causa do Covid, alguém tatuou o braço dele com as tatuagens iguais às do Nicholas Ross, só pra incriminar ele. E cara, olha o nível de conspiração que esse cara tem. Eu não duvido ele falar que vacina é um plano do governo pra tatuar a gente escondido. E aí, talvez ainda não tenha convencido o público, a imprensa
impressão digital, as tatuagens iguais, o histórico inteiro dos dois sendo estranho, as desculpas horríveis que esse cara dava. Não, os jornalistas ainda chamaram uma pessoa que conhecia o Nicholas Ross desde a infância, para ver se aquele Arthur Knight era mesmo o Nicholas Ross. A section of this interview was shown to Brian Coogan, who almost adopted a teenage Nicholas Aliverdian. Both were involved in local politics in Rhode Island, with Aliverdian becoming a critic of the state's child welfare system. I'm 100% sure that it's Nicholas Aliverdian. I will bet $50,000 cash on it, and I'll put the cash up. Eles começam a chamar um monte de gente do passado do Nicholas Ross pra ver se o Arthur Knight era mesmo ele, e todas elas dizem, sim, eu tenho certeza, eu conheço ele desde muito tempo, e esse cara é sim o Nicholas Ross. E o golpe final, o fatality da situação, foi quando chamaram o pai do Nicholas Ross pra falar sobre essa situação. You're sure that's him? Well, that's my son. There he is, right there. I know my son. I just know my son. That's definitely Nicky. Aí daqui pra frente não tem mais muito o que fazer. Esse cara tentou ganhar muito peso, tentou se casar, tentou mudar o sotaque, tentou reforjar a história inteira de vida dele, mas não vai ter jeito. Esse cara é sim o Nicholas Ross. Ele ainda tem que pagar pelos crimes que ele fez, porque vamos ser sinceros, se esse cara tivesse feito só fraude, essa história seria engraçada e seria maravilhoso tudo isso aqui. Mas não, esse cara abusou de várias pessoas, ele é claramente um perigo ainda. Eu só quis compartilhar isso aqui porque a quantidade de desculpa absurda que esse cara deu é inacreditável. Eu achei essa história completamente insana, eu senti que eu precisava muito trazer aqui. Bom, o final bom nessa história é que ele já foi extraditado, ele provavelmente vai ficar muito tempo na cadeia, e é só isso mesmo. É incrível como o ser humano consegue ser tão burro, inventar as piores desculpas do mundo e ainda assim achar que vai ficar tudo bem. Mas o vídeo foi só esse, muito obrigado por assistir até aqui, valeu e até o próximo.